Continuando então o que nós havíamos conversado, um outro terreiro importante foi o Enzó de Tumba-Moendi, cujo fundador foi Constantino de Souza, que faleceu e foi sucedido pelo seu filho carnal, o Gregório Macoendi, que foi sucedido por Romana França de Souza, conhecida como Roxa, e sucedida por Balangue, que foi a Heloísa França de Souza. Desse terreiro não se tem mais notícia. Entretanto, sabia-se que ele funcionava numa pequena casa da ladeira do Caxundé. Outro terreiro também faz parte das grandes raízes que geraram o que hoje se tem notícias de Angola, foi o terreiro de Calabetão, da nação de Moxicongo. Foi fundada por Maria Santana Kakweji Mameto Malandanzambi. O Malandanzambi, conhecido também como Maria de Calabetão. Dali saiu a senhora Juvita de Souza com o terreiro de Virgílio Gonçalves. Outra pessoa que também saiu desta casa foi o senhor Esmeraldo Emetério de Santana, figura extremamente conhecida e respeitada, que viveu no final do século XX em Salvador, na Bahia, sendo sem dúvida uma das maiores autoridades para se falar das raízes do povo de santo de Angola, no Brasil. Ele foi conhecido como Benzinho. Foi presidente da Federação Baiana dos Cultos Afro-Brasileiros, que foi fundada em 24 de novembro de 1946. Funcionava em Salvador, no Pelourinho, na rua Alfredo Brito, 39, no primeiro andar. Assim, pode-se dizer que a nação de Angola hoje, quem não é filho de Bate-Folha vai ser de Tumba-Jussara, uma vez que as duas vieram de mãe Neném, Maria e Neném. Geraram todas as outras, inclusive o conhecido Joãozinho da Gomeia. Olha que nós partimos de uma pessoa, de Monandazo. Quantos Monandazo também desceram no Brasil? Então o Angola não ficou somente nessas duas raízes. Eu estou tentando aguçar o senso de investigação daqueles que gostam de pesquisa. Da raiz de Marinha de Brotas nasceu Maria Paulina de Oxóssi, que iniciou a Mãe Glória, que hoje é titular da Casa de Ogum-Lodé e Oxum-Ampara. E com a morte de Maria Paulina, a Mãe Glória tirou a mão com a Mãe Silvia de Oxalá, filha de pai Caio de Xangô, que por sua vez foi iniciado no Gantuá. E Tateto Jalabô, mais conhecido como Pai Geraldo, que foi iniciado, como eu já disse, o Geraldo Augusto de Oxalá, filho de Orlandino Pimentel, no Rio de Janeiro, nos tempos idos de Tata Fumutinho, Joãozinho da Gomeia, Tata Sirico. Com o falecimento de Orlandino Pimentel, o Tata Geraldo Augusto deu então a cabeça a Tata Ciríaco, que nós já fizemos alusão a ele anteriormente. Ficando então o Tateto Jalabô ligado às duas águas, as águas de Tata Ciríaco e as águas de Orlandino Pimentel. E o Tateto Jalabô recebeu os seus direitos de Pai César de Oxalá, que foi iniciado pelo Babalaorixá João de Ogum, que foi iniciado por sua vez por Tata Fomutinho. Este último nome, historicamente conhecido nos meios mais antigos. Porque não adianta agora falar no século XXI, quem foi Tata Fomutinho, quem foi João de Ogum, quem foi Djalma de Lalu,
Essas pessoas muito pouco sabem. É necessário conversar com quem já tem mais de 80 anos para poder saber do que eu estou tentando falar. Então, Monandaço ou Mananderezo, Dinquistingongo, Bansuma Tuquenquem, Tuba Junsara, Marinha de Brotas, Maria Paulinha, Mãe Glória e Mãe Glória da Oxum. Evidentemente que se fôssemos adentrar na cultura sudanesa, aí já mudava as águas, porque a Mãe Glória, como ela tirou a mão com a mãe e a Silvia era do Queto. Então observem que ficaria assim então, não é? O Tião Rodolfo, que é Bomboche, o Essa de Obioticô, que iniciou a linha, a Iaobabi, que iniciou Senhora da Oxum, que fundou o terreiro do Opô Alfonjá, e que iniciou Mãe Ondina, que iniciou Mãe Estela de Oxóssi, Odé Caiodê, que hoje era titular do Opô Alfonjá, que faleceu recentemente. Então, olha que aí as águas de Mãe Glória mudaram do Angola para o Queto. Mas só que Mãe Silvia também veio a falecer, né? Então, hoje, a nossa casa tem como titular a Mãe Glória e o Pai Geraldo, que vem passando os fundamentos para seus filhos carnais, na expectativa de que eles, assim que se sentirem à vontade, possam assumir os destinos da casa ou criar as suas próprias casas, conforme manda a nossa tradição, né? O filho se encontra em condição de criar sua casa, ele manifesta esse desejo e os pais vão fazer os fundamentos para passar a raiz da casa antiga para a nova casa, onde irá funcionar a casa dos filhos. Bem, eu queria aqui chamar a atenção nessa busca da ancestralidade, né? Que quando o meu pai carnal, seu Serafim, faleceu, ele tinha 83 anos e eu tinha 11 anos de idade. Nesse período, eu fui para a rua, eu virei menino de rua, né? Porque a minha família, cada um tinha os seus afazeres e não podia perder tempo comigo. E a vida estava difícil e eu então me senti que eu tinha que ir para a rua. E fui para a rua, com 11 anos de idade. E com 15 anos eu conheci então meu pai de santo, Geraldo Augusto. Por algumas circunstâncias, que eu não sei qual hoje, mais ou menos eu sei, que eu já falei um pouco da nossa trajetória, não é? Que ele me pegou ainda na adolescência e falou comigo que no primeiro dia que ele me conheceu, um guia que ele tinha chamado Sete Encruzilhadas, falou para mim assim: olha, você tem uma missão muito importante na vida, eu tenho que dar continuidade a essa missão que seus ancestrais deixaram para você. E então ele continuou a me dar aquilo que o meu pai carnal me dava, que era orientação espiritual, ligadas extremamente ao ancestral. Então ele me levou para o quilombo do Indaiá, em Nova Era, onde ele tinha o seu terreiro. E lá no quilombo do Indaiá, então, ali eu fui iniciado. Depois, com a morte do meu pai, Geraldo Augusto, ele mesmo, Geraldo Augusto, ainda em vida, ele veio aqui em Belo Horizonte, olha aquilo que eu falei, e fundou
a casa de Ogunlodé Oxuapara com o nome de Ilê de Ogunlodé Oxuapara, que ficou registrado, a sua ata de fundação registrada no cartório Geroliva de Belo Horizonte. Esse terreiro Ilê de Ogunlodé Oxuapara, ele deixou na responsabilidade minha e da Mãe Glória, hoje Mãe Glória. Na época ela não era iniciada, porque conforme mandava a tradição, manda até hoje, tem algumas pessoas que tentam desviar essa tradição. Quem põe a mão na cabeça do marido não pode pôr a mão na cabeça da esposa. Quem põe a mão na cabeça da esposa não pode pôr a mão na cabeça do marido. Simplesmente porque os dois virariam irmãos. Não é possível isso, né? Dois irmãos dormindo na cama, marido e mulher. Então não tem condição. Apesar de que a gente vê alguma coisa hoje, a gente ouve alguma coisa nesse sentido, mas é totalmente irregular. Quem põe a mão na cabeça do marido não deve colocar a mão na cabeça do filho. Isso é tradição. Tentar mudar isso não dá certo. A pessoa vai ser cobrada, não funciona. Vai dar briga, o casal vai dar briga, eles agora são irmãos. Não tem como, vai dar problema. Então tá bom. Quando meu pai de santo veio a falecer, ele já havia indicado, então, a mãe Maria Paulina, que era contemporânea também dele e que conheceu o Rolandinho Pimentel, que era o pai de santo dele. Ele havia deixado como orientação que a Mãe Glória procurasse a mãe Paulina para que ela fizesse o seu santo. Então isso ficou conosco, comigo e com a Glória. E assim foi feito. Quando ele faleceu, então, eu, pai Geraldo, tirei a mão com o pai César de Oxalá, filho de João de Ogum, que era filho de Tata Fontinho. Sabe o que acontece? É que acabou voltando lá naquela raiz, lá atrás. Tata Fontinho, Tata Sirico, Joãozinho da Goméia, voltou lá atrás do mesmo jeito. Muito bem, não tem problema. Só que o pai César de Oxalá falou assim, olha, eu tenho que continuar as coisas que seu pai estava te dando. Você foi iniciado, está certo, na nação de Angola, não tem que o seu santo está certinho, os assentamentos tudo certo, mas a sua responsabilidade me obriga a te dar os direitos que nós chamamos de decá. E esse decá foi dado na presença de todos os pais de santos na época, pelo pai César de Oxalá, conferidos por quem lá esteve presente, e a nossa vida continuou. Com o afastamento do pai César, então, pai Geraldo hoje tem a cabeça debaixo das mãos de pai Tocinandê, que é o atual zelador do santo do pai Geraldo. Eu digo isto porque a nossa missão está só começando. Agora nós temos que dar prosseguimento a essa missão, preparando as pessoas para darem seguimentos a essa linhagem. E os estatutos da casa são muito claros quando ele já determina os caminhos a serem tomados quando pai Geraldo e mãe Glória passarem dessa vida para outra. Então, se um falecer, o outro assume. Se o outro falecer, um assume. Somente com o falecimento dos dois
é que se pode pensar em herança da casa. Muito embora muitas pessoas pensam em atravessar essa lógica. A casa não pertence a um só, a casa não foi criada para um só. A casa tem duas navalhas. Quem é aquele que achar que uma casa não pode ter duas navalhas, não tem que reclamar comigo, com fulano. Teria que os seus avós e bisavós de santo terem reclamado dos ancestrais lá atrás, que vinham fazendo isso. Porque muito antes de meu pai de santo ter dado essa orientação para nós, uma casa de santo, quando ia raspar um iaú, todo mundo ia para ajudar. Então ia 3, 4 zeladores, o pai de santo, mãe de santo, como falava na época, para ajudar aquele a fazer o santo. A união era dessa forma. Então como é que agora só uma pessoa pode ter navalha dentro de uma casa? É necessário raciocinar a lógica. Que se formos pegar a cultura de verdade na sua raiz em África, vocês verão que quem inicia uma pessoa é um grupo de outras chamados de ganga. Os gangas são iniciados e que iniciam outras pessoas. Então não existe uma soberania, existe uma parceria. Cada um entra com aquele que pode, com aquele que tem e que domina para poder ajudar naquela iniciação. Assim era. E agora nós estamos no século XXI, eu fico a olhar a vaidade das pessoas e me causa alguma tristeza, mas me conforta quando eu vejo que eu estou no caminho certo. E isso aí me dá segurança. Continuarei, enquanto vida tiver, na frente da casa de Ogolodé Oxuapara, ou Casa de Cultura Lodé Pará, mesmo que algumas pessoas mais jovens entendem que isso não está correto, não cabe a elas agora julgar e nem tentar mudar. Ou cumpre, ou procura outra casa, claro, né? Procura outra casa. É assim que funciona. Porque a consciência diz assim, não é? A pessoa, enquanto vida tem, ela está ativa. Não se anula ninguém vivo. Enquanto a pessoa tiver vida, ela tem que agir, ela é lúcida. E assim é a Casa de Cultura Lodé Pará. Com duas mãos, duas navalhas, sabendo-se que a Mãe Glória é muito mais efetiva nos fundamentos da casa, porque ela dedica exclusivamente às questões do santo. Enquanto o Pai Geraldo tem também os seus afazeres no mundo profano, que às vezes não lhe permite uma atuação diuturnamente dentro de uma casa de santo. Não que ele não tenha competência ou que não tenha sido preparado para tal, exatamente porque ele faz o papel do lado de fora e, na medida do possível, faz o papel do lado de dentro. É um papel duplo muito espinhoso, mas muito espinhoso. Só ele sabe o quanto ele sofre para poder fazer esses dois papéis. E a Mãe Glória, muito dedicada, muito querida por todos, vem desempenhando o seu papel com galhardia, com sabedoria, com humildade e fé na orixalidade.
Então, isto é o que eu queria dizer com relação àquela pergunta que foi feita para Nanã. Nós temos que cuidar da nossa ancestralidade para que os nossos filhos possam cuidar da nossa. Volto a dizer, o meu amigo Paulo Afonso que dizia, quem não tem passado, futuro não terá. Exatamente o que Nanã disse, e exatamente o que o morto disse lá no povo banto. Você que me vê aqui agora, não se assuste, amanhã você estará aqui também. Mais ou menos isto, né? Então, sejamos espertos. Espero que as pessoas que ouviram essas palavras minhas aqui entendam que o candomblé que foi criado por Mano Andarazo também pode ter sido criado em São Paulo, Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, por outras pessoas. Todo mundo veio de um mesmo lugar, da África. Então não pode falar assim, não, 300 filhos santos foram iniciados, o resto não foram iniciados? E desses 300, cadê onde eles estão? E os filhos deles, netos deles? Sabemos que a ancestralidade ela é contínua, ela não tem interrupção. Né? Então, vamos raciocinar nessa linha. Um grande abraço a todos.